Gêmeos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Marcele Tarô. Meu nome é Valéria. Vamos aí fazer a sua leitura coletiva, intuitiva. Você vai precisar adaptar ao seu momento, certo? Convido você a se inscrever no canal, a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Você ajuda o canal a crescer e ajuda também o meu seguir, ok? Informações para consultas particulares, mapa astral, você encontra na descrição do vídeo ou dá um pulinho também na aba da comunidade para ver as postagens que eu coloco lá, tá bem? Então vamos iniciar a mesa, a leitura, abrir as energias para Gêmeos, certo? Vamos lá. Tarô, o que temos para Gêmeos, por favor, Tarô? O que mais? Fundo de maço, 10 de água. Ok, então tivemos aqui o 8 de terra, cinco de ar, e 2 de ar. Ô, Gêmeos. Vamos lá. Gêmeos, essa carta 8 de terra, ela fala que você está quase assim entrando numa realização pessoal, profissional, financeira, tá? Porém, tá, essa vida, deixa eu continuar com esse raciocínio aqui. Essa vida pessoal, profissional, financeira vai fazer muito bem a sua vida familiar. Vai ser muito gratificante para você, tá? Ter tanto as suas necessidades materiais quanto as suas necessidades emocionais garantidas, certo? Mas aí é que tá. Em algum momento, alguém, eu não gosto até, assim, outro dia eu vi uma taróloga falando que é chato falar dessas energias, mas quando elas aparecem na mesa, não tem jeito, né? E também é muito comum. Em algum momento, você vai incomodar algumas pessoas. A gente sempre incomoda as pessoas, até quando a gente não faz nada. Quando tá fazendo, então, imagine, né, Gêmeos? Mas só o fato de você não fazer nada, de você se calar, só o fato de você ler um livro, o fato de você manter uma postura discreta, aí então que o bicho pega, né? Porque aí a pessoa fica elucubrando na cabeça, o que será que tá pensando, o que será que Gêmeos tá fazendo, será que tá falando mal de mim, será que tá pensando mal de mim? Aí começam aquelas comparações, aquelas confusões, aqueles conflitos, que na verdade você não fez nada, você nem falou, você nem disse A e a pessoa já tá, né? Isso é muito comum do ser humano. Só tem um problema aqui, é que você tá fingindo que não tá vendo, tá? Essa carta do 2 de ar, que é o 2 de espadas, você sabe que isso está acontecendo perto de você, só que você está fingindo que não está vendo. E quando você finge que não está vendo, você não consegue Nossa, a chama da vela está desse tamanho aqui. Sem muito exagero, né, claro, mas sim, tá enorme. Tá desse tamanho aqui.
Bom, aí você não consegue se prevenir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, não tô brincando não. Tá vendo? As energias que estão aqui na mesa. Então, é o tipo de coisa. Caiu também cartas no chão. Só um instante. É o tipo de coisa, gêmeos, que você pode até fingir que não viu. E que só aumenta, mas cada vez fica mais perigoso. Entendeu o recado da chama da vela? Tô impressionada. Tá. Mas Valéria, de que adianta eu ver, eu tomar conhecimento? É porque eu preciso ir lá tirar satisfação com essas pessoas? Não. Você precisa tomar conhecimento, tomar ciência da situação em que pé que está, para que você possa se prevenir, para que você possa fazer as suas orações, fazer as suas firmezas, acender uma vela para o seu anjo de guarda, fazer banhos de proteção, sabe? Eu acredito que você saiba, porque a maioria das pessoas que assistem vídeos de tarô conhecem métodos de proteção, né? Banhos de ervas, limpar a casa com perfume de lavanda, com anil, com alecrim, borrifar assim algum óleo essencial com álcool, né? Você mesmo pode fazer, a gente vê tantas receitas na internet de borrifador, de aromatizador, desculpa, para você borrifar. Tomar cuidado com a higiene da sua casa, tomar cuidado com pessoas que entram na sua casa, que vão só para... começou a diminuir. As pessoas que vão só para vigiar você, sabe? Até enrolei a língua. Para bisbilhotar. Tá bom? Vamos continuar. Vamos ver o que mais. Então, você está realmente num crescimento muito grande. Mas é como se diz, né? Quanto maior a luz, maior a sombra. Você vê, quanto mais alto nós temos aí um poste de luz na rua, mais comprida, né? É a sombra dele. Então, poxa vida. Não adianta não querer ver, tá? Não é esse o caminho, ok, gêmeos? Se cuida, moço, moça. O que mais para gêmeos, tarô? Agora tá normal. Já dei o recado. Ai, ai. Fundo de março aqui é o 9 de espadas. Provavelmente alguém aí está, um grupo de vocês aí está com dificuldade de dormir, está com insônia. Já é uma perturbação
que denuncia essas energias aí perigosas. Aí aqui, ó, 6 de espadas. 6 de espadas. O 5 de copas. E o 2 de copas. Bom, aqui fala, gêmeos, que se você não sair deste local que está te prejudicando, não abandonar algumas pessoas aí, não cortar algumas amizades, e tudo bem. Tá cheio de fenômeno hoje aqui, só um instante. Tô de volta. Ai, ai. Gêmeos, se você não sair de algum lugar, não sair fora, não cortar algumas amizades. Tudo bem que você vai cortar as amizades assim aos poucos, né? Você não vai pegar aí e cortar de uma vez. Porque aí você vai causar aí um certo desconforto aí. Mas aqui o tarô está sendo muito claro. Se você não partir, não abandonar algumas situações, algumas pessoas, você vai se arrepender muito. Por quê, Valéria, que eu vou me arrepender? Porque vai atingir uma outra pessoa que você gosta muito. Gêmeos, eu não sei com quem eu estou falando aí, esse grupo de pessoas aí, mas eu vou te explicar mais ou menos como é que as coisas funcionam. Quando você está se protegendo, você está se defendendo de algumas energias, ok, muito bem, ótimo. E essas energias, essas pessoas não conseguem atingir você, elas vão procurar uma pessoa que você gosta para atingir. É uma maneira de atingir alguém de perto. Filhos. Todas as pessoas que têm filhos têm que pensar muito bem no que faz da vida, da sua própria vida. Aonde anda, com quem convive, com quem sai, com quem se diverte, que lugares que frequenta. Porque não atinge somente a pessoa, atinge muito, principalmente filhos, tá? Aqui não fala filhos não, porque talvez pudesse ser mais, não sei se daqui pra frente vai falar, mas aqui tá falando uma pessoa que você gosta muito, um ser de luz, um pai, uma mãe, irmãos, ou amigos, né? Não sei, uma pessoa que você gosta muito, que você tem um carinho muito grande. E aqui fala que se você não consertar, essa situação tende a acontecer que você pode se arrepender. Ai. Mas, ó, também eu não tô aqui para assustar vocês. Eu tô aqui para falar da realidade. Hoje, uma pessoa me telefonou para pedir um conselho e eu falei o que eu sabia, assim como eu falo com vocês aqui, né? A gente sabe por experiência própria, por já ter passado por isso, por estudar espiritualidade, por trabalhar com as energias espirituais. O tarô é uma energia espiritual em que ele ensina muito pra gente, que a gente, quando trabalha com tarô, a gente aprende muito. E aí a pessoa falou assim pra mim, não, sinceramente eu não acredito, porque é muito fantasioso. Aí eu, bom, tudo bem, é um direito da pessoa falar que é fantasioso, né? Tem o livre-arbítrio.
Mas eu forjei essa chama dessa vela para vocês? Não. Para mim, a realidade é mais incrível que a ficção, entende? Mas vamos lá. Tarô, me conta qual é a energia mais assim, mais legal, mais positiva que temos para Gêmeos. Ás de ar. Beleza. E qual é o maior desafio que Gêmeos vai enfrentar nesse momento? Ou que está enfrentando, né? O louco. O sonhador. Aqui embaixo o valete de água. Bom, o que você tem de positivo aqui, que você vai poder se valer? A verdade vai ser mostrada para você, tá? Vai ser mostrada, alguém vai falar para você, você vai ouvir, você vai ler, você vai ver uma notícia, você vai se lembrar. Sabe aqueles anjos que Deus coloca no nosso caminho, né? Para mostrar pra gente alguma coisa. Até um animal de estimação pode falar com você. A chama de uma vela também fala para você. Você vai receber sinais. Mas aqui é algo assim mesmo que parece que vai ser comunicado para você. Você vai ficar sabendo de alguma coisa a respeito disso, tá? Que eu tô falando aqui, que as cartas estão falando. E o desafio é você não ter fé. Tá? O desafio é você se fechar. Como eu te dei o exemplo da pessoa que achou que tudo era muito fantasioso. Mas o Ás de ar é o Ás da verdade. Né? A carta que fala o Ás da verdade. Carta de Arcanjo Miguel. É uma espada. Ás de ar e Ás de espadas. Então, é uma coisa que está sendo mostrada para você e que você precisa, como fala, ter discernimento. É com a razão que você vai pensar. Você não vai pensar, tudo bem, você precisa ter fé, mas você vai pensar com a razão, você vai botar à prova as coisas, tá? Então aqui o desafio é você manter a fé. Por que manter a fé? Porque o Pai Maior é que sabe de todas as coisas, tá? Você não vai se vingar, você não vai fazer nada, tomar nenhuma atitude a não ser se cuidar, tá, Gêmeos? E manter a fé, entregar. Primeiro você se cuida, claro, mas você entrega para Deus, para o Pai Maior, essa situação e você fala: Pai, me ajude a resolver, porque sozinho eu não estou conseguindo. Eu já sei o que está acontecendo, eu acredito em Ti. Eis-me aqui, Senhor, me orienta, me fala o que eu tenho que fazer. E vai se cuidando. Mantenha a sua casa limpa, dê uma olhadinha nas plantas que você tem em casa, se não estão morrendo. De repente, algum animal de estimação também pode ficar doente. Você dá uma olhadinha. Isso tudo são sinais. Lâmpadas que queimam, coisas que estragam, estouram dentro da sua casa. Ok? Acontece nas melhores famílias. Vamos lá. O que temos mais para Gêmeos, tarô? Eu já estou aqui pensando qual é o nome que eu vou dar nessa leitura.
Fundo do maço, 4 de copas. Cuidado com as oportunidades que chegam para você, tá? Gêmeos. Alguém que oferece uma coisa assim, ó, muito... Sabe aquela história de quando a esmola é muita, o santo desconfia? Pois então, desconfie mesmo, tá bom? De repente, algum presente que você ganhou, que tá aí na sua casa, você faz uma doação aí para instituição de caridade. Você não tá levando energia ruim para ninguém. Mas pode ser que aquela coisa daquela determinada pessoa não seja para ficar na sua casa. Bom, aí aqui temos aqui o 8 de espadas. Se você não tiver fé, você vai se aprisionar nessa energia. Porque quando a gente não tem fé, a gente entra em paranoia. Olha só, ela tá achando que ela tá presa, mas não tá. Não, essas espadas em volta estão somente atrás dela. É uma prisão mental, é uma prisão emocional, uma prisão ilusória. Porque ninguém está prendendo você, sabe? Aqui não tem condições. Você acha que Papai do Céu ia permitir também tudo? Não, não é assim que funciona, tá? É aquela história, eu não acredito em bruxas, mas que existem, tá bom? Aí tivemos a carta do Imperador. E tivemos também a carta do 7 de copas. Tá? Então você não vai cair nem para o lado de ficar paranoico e nem deslumbrado, tá? Com ilusões, com facilidades que não são facilidades. De repente, algumas oportunidades se apresentam para você e você acha tudo maravilhoso, tudo belo, tudo... Enfim, nossa, era isso mesmo que eu queria. Desconfie, tá bom? Tenha mais firmeza, se empodere, continue de bico calado sobre os seus planos. Comande. Não deixa o seu poder pessoal ser atingido de maneira alguma. Nem o seu poder pessoal, nem a sua cadeira, o seu cargo. Comece, aqui nesse caso aqui, Gêmeos, comece a ser mais autoritário. Comece a ser mais exigente, tá? Imponha mais regras, imponha as coisas do jeito que você quer que sejam feitas. Se você for um líder, se você tiver uma equipe, se você for... Enfim, é para você cortar... como é que fala? As intimidades, que a gente acaba ficando muito íntimo, né, de colegas de trabalho. Cortar essas intimidades aí, tá bom? Gêmeos, essa foi a sua energia, tá? Eu vou aguardar você no próximo vídeo. Uma boa semana. Fique em paz. Fique com Deus. Até mais. Tchau.